Hoje eu quero ensinar você a fazer uma rosa parecida com essa daqui. Essa daqui eu fiz com barroco, mas a que eu vou fazer hoje para essa aula, eu vou fazer com fio náutico de 3 milímetros. Para a gente começar a fazer essa rosa, nós vamos fazer um anel mágico. Então, eu posiciono o meu fio assim, ó, a parte menorzinha aqui pra frente e a parte maior do novelo pra trás. Vou fazer um Ezinho aqui em cima do meu dedo, no sentido anti-horário, assim, ó. No sentido anti-horário, assim, ó. Eu vou entrar aqui dentro do meu anelzinho, vou arrastar o meu fio pra dentro e vou fazer uma corrente. Travando aqui, então, meu primeiro ponto baixo dentro do anel. Vou só ajustar esse fiozinho aqui, ó, para ele ficar os dois fios assim, um em cima do outro. A gente vai fazendo e vai cobrindo aqui esses dois fios. Então, a gente vai fazer essa primeira carreira com 12 pontos baixos. Então, aqui a gente já tem esse primeiro ponto que a gente fez. Então, a gente entra dentro do anel, laça o fio do novelo e faz o segundo ponto. Entra dentro do anel, laça o fio do novelo, laça novamente e passa por dentro das duas alcinhas. Então, a gente vai fazer isso daqui 12 vezes. Deixa eu só ajustar aqui esse anelzinho, ó. Vou fechar ele aqui só um pouquinho, essa parte menor a gente puxa e a gente consegue fechar ele um pouquinho. Então, vou entrando ali dentro do anelzinho e vou fazendo aqui o meu pontinho baixo. E eu vou fazer aqui o meu até atingir o total de 12 pontos, enquanto você faz o seu. Fiz aqui os meus 12 pontos, tá? Você pode contar aqui por cima, cada correntinha dessa daqui representa um ponto, tá? Cada correntinha. Então, feitos os 12 pontos, eu vou puxar aquele fiozinho menor para eu poder fechar aqui um pouquinho o meu anel. E agora, eu vou fechar a carreira. Vou vir aqui, ó. Aqui tá o meu primeiro ponto. E eu tenho essa laçadinha dessa corrente aqui em cima, aqui, ó. Tá debaixo dela que eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando desse jeito o meu anelzinho. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou pular um pontinho de base e vou no seguinte. E vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Vou pular o meu ponto de base aqui que tá na frente e vou no seguinte. Entro e faço um ponto baixo. Você vai fazendo dessa forma até rodar toda a carreirinha e até atingir o total de 6 alcinhas dessa daqui. 6 alças dessa. Então, faz 1, 2, 3 correntinhas, pula um ponto de base, vai no seguinte, faz um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto de base e vai no seguinte. E vai fazer até atingir 6 alças. Já temos 1, 2, 3, 4, tá faltando 2 alças. Cheguei aqui no finalzinho, antes de a gente fechar a última alça, vou mostrar pra vocês como que eu fecho. Ó, fiz aqui as 3 correntinhas, e agora eu vou entrar aqui, ó, junto dessa base aqui, desse primeiro pontinho que a gente fez, e vou fazer um ponto baixíssimo. Lá, sem dar laçada na agulha, né? Eu entro na base, pesco a laçadinha do novelo e eu já passo ela direto por dentro da laçada que tá na agulha. Fiz aqui o ponto baixíssimo, estamos aqui então com as 6 alças, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças, ok? Agora, ó, dentro dessa primeira alça, a gente vai começar agora a fazer a segunda carreira. Vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo dentro da primeira alça. Vou colocar aqui 3 pontos altos. Ó,
fazer 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Agora eu vou fazer novamente um ponto baixo, igual esse que a gente fez aqui no início, dentro do mesmo espacinho. Então, eu entro no mesmo espacinho, ó, aqui do ladinho, e faço um ponto baixo. Ficando desse jeitinho aqui a nossa pétalazinha. Feito isso, agora a gente vai para a segunda pétala. Vou aqui, ó, na próxima alça, eu entro, laço, laço de novo e tiro. O que que eu fiz aqui? Um ponto baixo, tá? Então, eu começo com ponto baixo e termino com ponto baixo. E no meio, entre os dois pontos baixos, o que que eu tenho? 3 pontos altos. Então, eu dou a laçada na agulha para fazer o ponto alto, entro na base e pesco a linha. Para quem não sabe fazer ponto alto, olha, pesquei a linha, fiquei com 3 fios na agulha. Eu pesco novamente, passo por 2, pesco novamente, passo por outros 2. Então, aqui nós já temos 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Termino com ponto baixo. Pronto, ajusta. Vai para a próxima alça e repete a mesma coisa. Começa com um ponto baixo, faz 3 pontos altos. Faz 3 pontos altos e finaliza dentro da mesma alça fazendo um ponto baixo. E ela vai ficando desse jeitinho aqui, nossa pétalazinha. Vai ficando com essas voltinhas assim. Então, vai fazer nas 6 alças as 6 pétalas. Cheguei aqui no final da minha pétala. E eu fiz o meu último ponto baixo aqui dentro da alça. E agora, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, para a gente fechar a carreira, nós vamos fazer ele aqui, ó. Vou virar assim, para você dar uma olhadinha onde que nós vamos pegar. Nessa alça aqui de trás, ó, tá? Nessa alça aqui de trás. Mas aí você não precisa virar a pétala, igual eu tô virando ali. Eu só virei para você ver onde que você vai pegar. Então, você vai entrar lá naquela base, lá atrás, na alça, e vai fazer o seu ponto baixíssimo. Pronto, ajusta assim, aperta para ele ficar bonitinho lá atrás. Ok, finalizada então a nossa carreirinha. Agora, a gente vai fazer novamente as 6 alças que a gente tinha na carreira de baixo, pra gente então fazer a nossa segunda carreira de pétala. Para fazer essa segunda alça, essa terceira carreira, na verdade, de alça, aliás, primeira, segunda, terceira, nós vamos para a quarta carreira. Essa quarta carreira agora de alça, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem tem o ponto mais soltinho, pode fazer 3 correntes, a mesma quantidade de correntes que a gente fez aqui, ó. Então, vou fazer 1, 2 e 3. 3 correntes. Para quem tem um ponto bem apertado, pode fazer 4, tá? Mas 3 vai ser o suficiente. Agora, a gente vai trabalhar nessa partezinha de trás, só que, vamos fazer assim. Tá vendo esses 2 pontos baixos aqui, ó, dessa pétalazinha e o outro dessa pétalazinha? Ó, por trás, a gente vai entrar com a agulha no meio dos 2 pontos, ó, com a agulha por trás. Esse ponto baixo que tem aqui, ó, dessa carreirinha, nós vamos entrar com a agulha na direção dele, ó, na direção do ponto, e vai sair com a agulha lá atrás. Feito isso, você vai laçar, dobra assim a pétala, para você poder conseguir tirar a agulha da onde você entrou. Pronto, saiu, ó, ficou com 2 fiozinhos na agulha, então você laça e fecha o baixo. Aí, a gente criou essa alça na mesma direção da pétala que tinha aqui da carreira anterior, porque todas as pétalas são na mesma direção. Feito isso, vamos para a próxima alça. Faz 3 correntinhas. Por isso que eu tô falando, se você achar que a correntinha ficar muito apertada, você pode colocar mais uma correntinha, tá? Muito bem, ó. Vira-se um pouquinho, ó, só a pétala do lado certo.
Localiza aqui os dois pontos baixos, ó, o último dessa pétala e o primeiro da próxima. Você vai entrar com a agulha no meio deles, ó, a agulha atrás da pétala no meio dele, e vai entrar com a agulha aqui nesse ponto baixo, levando a agulha lá para trás. Ó, entrei e saí lá atrás. Dobra-se um pouquinho, puxa a laçadinha. Cadê? Entrei errado. Deixa eu entrar de novo. Puxa a laçadinha, sai aqui atrás, tudo tem que sair atrás, tá? Laça e finaliza o ponto. Faz a mesma coisa, 3 correntinhas, ó. Laça, entra no meio dos dois pontinhos, entra lá dentro no ponto baixo, vai lá por trás, sai, laça e fecha o ponto. Tá bom? Deixa eu virar assim pra você ver, ó. Ele vai ficando com essas alças aqui atrás. Então, vamos fazer até o finalzinho, total de 6 alças. Cheguei aqui na minha última alça. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui, ó, no pezinho. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó, aqui, ó, numa alcinha bem do ladinho, aqui no pezinho, olha, tá vendo? Faz o ponto baixíssimo. Fechando, então, aqui o total, vou virar aqui pelo lado de trás, né, pra você ver o total das 6 alças aqui. Agora, a gente vai trabalhar, dobra assim a sua pétalazinha pra dentro, porque a gente agora vai trabalhar nas alças. E a regra desse preenchimento dessa alça é a mesma dessa carreira anterior, a única diferença é que a gente vai colocar 4 pontos altos ao invés de 3. Então, começa com um ponto baixo, faz 4 pontos altos aqui dentro do espacinho, dentro da alça, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Termina com ponto baixo. Mesma coisa. Primeira pétala concluída. Vai para a segunda alça, ó, dobra assim a sua pétalazinha que tá na frente, entra, faz o primeiro ponto baixo, faz os 4 pontos altos e finaliza fazendo o ponto baixo no mesmo lugar. Então, a regrinha é a mesma, porém acrescenta um ponto alto aqui nessa carreirinha. Então, fiz aqui os 4 pontos altos, não precisa apertar o ponto, pode deixar ele soltinho. 1, 2, 3, 4, e finaliza fazendo o ponto baixo. Tá bom? Então, vamos rodar e eu já volto. Concluí aqui mais uma carreirinha de pétalas, fechei com um ponto baixíssimo, pegando aqui na alcinha de trás, igualzinho nós fizemos aqui nessa carreirinha, tá? E agora, vamos para mais uma carreira de alça, tá? Vamos fazer mais um bloquinho de pétalas. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas, tá? Quem quiser pode continuar fazendo 3 correntinhas, não tem problema, desde que faça ela soltinha, tá? E quem tiver o ponto muito apertado, pode continuar fazendo 4 correntinhas, igual fez na carreira de baixo, pontinho muito apertado. Ou pode fazer 5 correntinhas, então vai depender, não pode ficar muito grande, tá bom? E vamos repetir a mesma quantidade de alças, que são 6 alças, que a alça fica na direção de cada pétala. Então, o procedimento é o mesmo. Acha que o meio, né, entre os dois pontos baixos, entra com a agulha por trás. Esse pontinho baixo, que fica bem aqui, ó, entra dentro dele e sai lá atrás. Pega o fiozinho, traz pra frente e faz um ponto baixo. E aqui, então, a gente fez mais a primeira alça, né?
Então, vamos repetir aqui as 6 alças, igualzinho nós fizemos aqui naquela carreirinha anterior, na carreirinha das alças. Vou fazer as minhas e eu já volto. Chegando aqui no finalzinho da minha última alça, ó, vou fechar bem aqui, ó, no pezinho da corrente que eu iniciei a primeira alça e faço um baixíssimo. Vou dentro da alça, começo com ponto baixo. Nessa carreira agora de pétalas, nós iremos fazer a mesma coisa das carreiras anteriores, porém nessa carreira a gente vai aumentar um ponto alto. Então, perceberam que a sequência, ó, fizemos aqui 3 pontos altos, em cada ponto um ponto baixo. Aqui fizemos 4 pontos altos, em cada ponta um ponto baixo. E nessa carreira, a gente vai fazer 5 pontos altos e em cada ponta um ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui meus 5 pontos altos. Temos 1, 2, 3, 4 e o quinto. 5 ponto alto. Termina fazendo um ponto baixo dentro da mesma alça, mesma coisa. Vai para a próxima alça, começa com ponto baixo e repete a mesma coisa da pétala. E vai fazer assim até rodar tudo e fechar a carreirinha. Aí depois a gente vai fazer mais uma carreira de alça, igual a gente fez aqui, tá? Mesma coisa, fecha com baixíssimo, vai lá atrás, faz a carreira de alça, são 6 alças, e aí eu vou voltar com você aqui quando essa alça já estiver pronta. Então, eu vou terminar essa carreira, que vocês já pegaram o esquema, vou fazer a carreirinha de alça igual essa carreirinha de alça que a gente fez aqui, tá? Com 4 correntinhas. Com 4 correntinhas, mesma coisa, e eu volto com vocês na hora que eu tiver para fazer, então, a penúltima carreira. Muito bem, fiz aqui a minha última carreira de pétalas, depois a gente abre essas pétalas, tá? Depois que a gente terminar de fazer toda a rosa. Fiz aqui a minha última carreira de alça, igualzinho a carreira anterior de alça, tá? E agora a gente vai fazer a nossa, para algumas rosas, a última. Para outros modelinhos, para poder ficar bem, mostrando bem certinho os cantos, então é a penúltima, porque aí tem uma última carreira de ponto baixo. Essa carreira vai ser toda em ponto alto, tá? Dentro da alça, agora, modifica um pouquinho. Nós vamos entrar dentro da alça, que só nessa primeira aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixo, só nessa primeira aqui, ó, só esse primeiro pontinho. Vamos subir 2 correntes, porque aí, ó, esse ponto que a gente fez aqui representa um ponto alto. Então, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos, ó. Então, já temos um ali, 2 agora, 3, 4 e o quinto. Pronto, fiz 5 pontos altos dentro dessa primeira alça aqui, ó, tá? Vou fazer 2 correntes, 1, 2 correntes, e dentro da mesma alça, aqui, ó, no cantinho, afasta assim para poder caber, a gente vai colocar mais 2 pontos altos. Então, temos 1 e 2. Pronto. Cada alça nossa vai ter esse conjunto de pontos aqui. 5 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro da mesma alça. Indo para a próxima alça, a gente começa, ó, direto, ó, laça e faz o primeiro ponto alto dos 5, ó, primeiro ponto. Aí faz o restante para inteirar os 5 pontos. Então, temos 2, 3, 4 e 5. Fez os 5 pontos, olha, dentro da alça, 1, 2, 3, 4, 5. Faz 2 correntinhas e coloca mais 2 pontos dentro da mesma alça, ok? Então, a nossa carreira agora vai se resumir
dessa forma aqui, tudo bem? Porque aqui a gente cria as pontas, né, da nossa rosa. Então, vamos lá fazer até o final e eu já volto. Rodei toda aqui as minhas alças com esse diagrama, tá? Dos 5 pontos, 2 correntes e 2 pontos na mesma alça, rodei todas as minhas alças, cheguei aqui no final, ó. Finalizei aqui com os 2 pontos, ó. E agora eu venho aqui em cima, ó, vou contar, ó. 1, 2, 3 correntes, que foi que a gente começou, o ponto baixo e as 2 correntes. No alto, depois da terceira corrente, tem essa alcinha aqui, ó, essa corrente, essas duas. Então, passa por baixo das duas e faz um baixíssimo fechando a carreira. Sobe uma correntinha para a gente começar a fazer, então, a nossa última carreirinha. Cada pontinho de base desse daqui, ó, vai receber um ponto baixo. Então, vai colocando um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Assim, ó, até chegar aqui, ó, nesse espacinho das 2 correntes. Quando chegar no espacinho das 2 correntes, você vai fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, no mesmo lugar, tá? E depois continua fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada pontinho de base, desse jeito assim, ó. Um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar novamente ali no espacinho das 2 correntinhas da carreira de baixo. Repete a mesma coisa, ó. Cheguei no espacinho, vou colocar um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, ok? Vou terminar, então, de rodar toda a minha volta até eu chegar aqui onde eu comecei. Rodei aqui toda a minha volta, cheguei aqui no finalzinho, ou no começo, né? Agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo a carreira. Pego bem dentro dessa alça aqui, ó, que tá meio deitadinha. Quer ver? Não, essa daqui, ó. Pego bem dentro dessa alcinha, que aqui tem o ponto que tá deitadinho e tem a alcinha do lado. Eu entro e faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Faço uma corrente, e aí agora, então, eu posso cortar o fio e fazer o acabamento. Ó, puxa pra cima, puxa bem isso aqui. Aí, lá pelo lado de trás, a gente faz os arremates. Ó, eu vou passando esse fiozinho aqui por baixo dos fiozinhos, para poder fazer um acabamento. E a mesma coisa eu faço com esse aqui também, do começo, olha. Esse daqui, tá? A gente passa ele por dentro aqui desses fiozinhos, vai dando uns nozinhos, tá? Deixa eu puxar aqui, ó, vai dando uns nozinhos para poder esconder bem esse fio, tá? Aqui a parte do avesso da nossa rosa, olha que legal que fica. E aqui é o lado direito da nossa rosa, tá? Da nossa pétala. E ela vai ficar exatamente desse jeito aqui, que você está vendo. Aqui você pode estar utilizando essa peça, fazendo várias rosas, você pode montar uma bolsa, você pode montar caminhos de mesa, né, nas pontas. Então, você pode fazer o que você quiser aqui com essa rosa, tá bom? Então, aqui tá a minha proposta para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.